Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus numa noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que entendemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Bem, essa passagem de Jesus, essa conversa que ele teve com Nicodemos, durante séculos e séculos, as religiões cristãs, tanto as religiões do catolicismo, né, as ortodoxas, assim por diante, quanto as religiões reformadas, elas nunca exploraram essa passagem da maneira como ela foi explorada no século XIX pelo Espiritismo. Eles não entendiam que Jesus estava falando sobre a reencarnação. Eles imaginavam que esse nascer da água é o batismo. A pessoa vai colocar água na cabeça dela, ela vai nascer de novo. Vai ser uma outra pessoa. Ok. Isso não são não só os católicos, os evangélicos também, viu? Essa coisa de levar a pessoa para o rio lá, afundar a cabeça dela no rio e levantar, isso é o quê? Da tradição cristã. Então, eles imaginavam que Jesus estava falando do batismo. Aí, no século XIX, o Espiritismo meio que descortinou, abriu uma nova interpretação para isso, dizendo que Jesus está falando da reencarnação. Porque o texto parece bastante enfático, né? Se você quiser ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Porque você tem muitas conquistas para empreender ainda, para poder alcançar a condição de participar do reino de Deus. Só faltou ele dizer isso. Aí ele falou, mas como que eu vou nascer de novo, eu sendo velho? Por um acaso vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí ele falou, não. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, e o espírito sopra onde quer. Ele não fica preso só nessa carne, como se ele quisesse dizer isso, né? Então ele quis dizer que o espírito sopra onde quer. E Nicodemos continuou insistindo para que Jesus fosse mais, né, mais enfático, mais esclarecedor. E Jesus falava, olha, eu falo do que eu sei, eu dou testemunho do que eu sei e você não acredita. Eu estou dando um testemunho do que eu vi, de como é a condição humana. E você não está acreditando, você não está aceitando. Mas como pode ser isso? Ele falou, eu falo das coisas da terra e você não entende. Imagina se eu te falar das coisas do céu.
Então, portanto, o nascer de novo é uma coisa da terra. O texto é bastante claro. Então, o Espiritismo jogou luz para nós, ocidentais, para a questão da reencarnação. Para nós foi, de fato, um consolador. Para nós foi uma novidade, porque a reencarnação, ela traz um consolo, um alívio para aqueles que perderam, para aqueles que cometeram erros, para aqueles que fizeram péssimas escolhas, para aqueles que tiveram uma vida infeliz e imaginavam que a vida acabava, né? No momento em que ela morria, que a vida começa no berço e termina no túmulo, e não havia nenhuma outra perspectiva. Apenas aquela oferecida pela igreja de que você vai ficar dormindo num sono eterno até o dia do juízo final, aí você vai abrir os olhos e despertar para ser julgado. Aí se você foi bonzinho, você vai para a direita. Se você for ruim, você vai para a esquerda. E os que estão na esquerda vão ser conduzidos a torturas no inferno que vão durar por toda a eternidade. Então veja que Deus bonzinho, né? Aliás, veja o talento desses líderes religiosos para conseguir arrebanhar tanta gente com um discurso desse. Porque eu seria o primeiro a dizer, você está louco? Eu não quero fazer parte disso, não. Não quero acreditar num Deus desse. Um Deus que não ama, que não perdoa, que não compreende. Um Deus perverso que condena a toda a eternidade a sua criatura a um castigo eterno. Isso para mim não serve. Então isso trouxe dentro do meio religioso, as pessoas, elas tinham essas questões, tinham essas dúvidas. E eu me lembro, quando era muito jovem, eu tinha essas dúvidas e perguntava para o padre, tentando fazer com que ele me ajudasse a esclarecer essas dúvidas, né? E quando a coisa ia complicando para o padre dizia, filho, isso é mistério da fé. Ou seja, você acredita ou não acredita, entendeu? Porque, na verdade, nem ele sabe. Isso é uma incógnita para eles. E ok, tudo bem. O entendimento da reencarnação como algo da terra, algo natural, como explica Jesus, não começou com Jesus também, viu, gente? Vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita? Um livro que conta a história de um discurso, de um encontro de Arjuna com Krishna, aquela conversa que eles tiveram antes da batalha de Kurukshetra, uma batalha que ia acontecer entre dois clãs da mesma família. Muito bem, ali, Krishna já dizia para Arjuna, eu vivi muitas vidas e me lembro de todas. Um dia você se lembrará das tuas também. Ora, Krishna está falando do quê? Não é de reencarnação? Não parece óbvio? Só que esse livro foi escrito 4, 5, 6, 7 mil anos antes de Cristo. Já se falava em reencarnação. Buda já ensinava sobre reencarnação, quando ele explicava o que é a roda de Sansara. De você estar numa vida de opulência, de riqueza, né? E só que a roda vai correndo, porque você tem que passar por todas as experiências. Aí aqui você já é classe média, aí não sei, daqui você já é uma classe média baixa, chega lá embaixo, meu amigo, você está na miséria, vivendo de favores, de esmola, sofrendo humilhações, e aí você começa a subir de novo, e vai melhorando, tarará, até chegar de novo a essa experiência. Esse processo, que ele chama de roda de Sansara, se impõe sobre todo ser vivo, sobre toda criatura, para que ela possa, a partir dessas experiências, se desenvolver. Então, esses fanfarrões que batem no peito hoje, se achando melhores porque tem dinheiro, porque tem fortuna, entendam eles que vão passar lá embaixo também, dessa roda.
Porque isso se impõe como um processo evolutivo. Todos nós temos que passar por isso. Buda falava isso 4, 5 séculos antes de Jesus. E o próprio Jesus, não poucas vezes, falou sobre reencarnação e foi, de certa forma, suprimido, né? Por interesse da igreja. A igreja não queria uma teologia redentora como essa. Imagine, se os fiéis soubessem que nem tudo está perdido, que eles terão outra chance, para que eles precisam da igreja? Então, eles não poderiam aceitar no concílio, né, de 325, concílio de Nicéia, toda essa ideia de reencarnação, tiraram do contexto, distorceram. Pesquisem. E aí nós tivemos toda a Idade Média, o período das trevas, da ignorância, de guerras, de cruzadas e de não sei o quê. As pessoas vivendo na mais absoluta escuridão e iam buscar refúgio numa religião qualquer não, na religião católica, porque era a única. E a pessoa obrigada a assistir missa de latim com o padre de costas, assim ainda, olhando para o altar. E saía de lá sem entender nada, sem aprender nada, sem saber de nada. Período das trevas, da ignorância. Então Jesus dizia, né, que tudo que está oculto vai ser revelado, para que nós tivéssemos paciência. E nós vivemos esse tempo de revelações. Apocalipse quer dizer revelação, não é destruição. Não é que o mundo vai acabar em chamas, isso, aquilo. Não. As pessoas estão no processo de entender as coisas. Antigamente, para aprender coisas de teor bastante elevado, oculto, você tinha que ser iniciado dentro de alguma seita esotérica. Você tinha que fazer parte daquilo. Aquilo exigir de você um comportamento, uma adequação para poder receber aquilo, para você tornar-se o iniciado. Hoje não, você quer saber qualquer assunto no celular mesmo, né? Com poucos cliques, você sabe tudo sobre chakras, sobre corpos espirituais, sobre civilizações antigas, sobre isso, sobre os livros que eram proibidos, estão todos aí para você baixar o PDF inteiro dele, sobre tudo. Não tem nada. Não tem nada. Você não precisa de mais ordens, você não precisa de uma ordem religiosa, porque ela é incapaz de esconder qualquer coisa. Tudo já está escancarado. Aquilo que estava oculto foi revelado. É o momento que a gente vive. É o momento de revelação. Então, nós estamos vivendo uma era abençoada. Ah, mas o mundo está ruim. Não, o mundo não está ruim, não. O mundo está maravilhoso. Quem enxerga a maldade no mundo é você. O seu olho é ruim. Se teu olho é ruim, você vai viver em trevas. Você vai enxergar tudo ruim. As pessoas não prestam, as pessoas estão fazendo putaria, as pessoas estão com pornografia, as pessoas estão com drogas, as pessoas estão com isso. Mas é você que está com esses preconceitos todos. Você que tem uma cartilha de certo e errado pronta aí, que transforma a tua experiência em algo problemático. Então você acaba problematizando. Você é incapaz de amar, de compreender, de aceitar, de acolher, de ser irmão, de viver uma vida de fraternidade. Fraternidade vem de frater, quer dizer irmão, irmandade. Caetano Veloso, ele dizia naquela música dele, Língua, ele dizia uma frase interessante, ele dizia assim: a língua é minha pátria e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria. Parece bobo isso, não é uma coisa de intelectualoide, mas ele está falando uma coisa legal. Ele está ligando, não importa a visão patriarcal nem a visão matriarcal. A gente não pode viver escravo disso, de que o poder vem do homem ou da mulher, do feminino, do masculino, mas da irmandade, da frátria. Então nós temos que aprender a vivermos como irmãos. Isso vai acabar com o julgamento, isso vai acabar com o preconceito, isso vai acabar com as ilusões de achar-se melhor ou especial ou superior a alguém, porque a gente tem que aprender, tem tudo a aprender com todos.
Não existe ninguém que não tenha algo para te ensinar. Não existe. E Kardec percebeu isso em 1857, quando escreveu o Livro dos Espíritos, e colocou lá a lei de sociedade. A volta. É mais caro depois, hein? Então ele percebeu isso, ele colocou lá a lei de sociedade. O que é a lei de sociedade? Nós somos compelidos a viver em sociedade, quer queiramos ou não. Porque através desse encontro de corpos, como dizia Spinoza, nós nos desenvolvemos. O estúpido aprende com o inteligente aprende com o estúpido. Porque o estúpido, apesar de estúpido, ele tem conquistas que o inteligente não tem. O inteligente é intelectual, mas às vezes no campo emocional ele é mais frágil que o estúpido. O rico aprende com o pobre, né? O homem aprende com a mulher. E assim por diante. Todo mundo tem algo que você não tem. E você tem algo que aqueles também não têm. Eu posso saber de tudo, mas não sei consertar um computador. Agora, o outro sabe. Entendeu? Ele tem essa conquista. Eu posso saber de tudo, mas não sei tocar um oboé. Mas eu tenho um amigo meu que sabe. Eu posso sentar do lado dele e tentar aprender. Ou ficar, né? Ouvindo aquele som maravilhoso. Então é isso, a gente vive num mundo de troca. Um mundo em que cada um de nós tem algo para aprender com o outro. Por isso a humildade é fundamental. E Jesus batia tanto na tecla da humildade. Porque sem humildade, o que existe é estagnação, é inércia. Não existe evolução. Ok, gente?